Os elementos gráficos do diagrama de Gantt são muito oportunos para apresentar e representar durações e momentos de acontecimento, simultaneidade de acontecimentos, e isso permite que o planejador, o ferramenteiro e a equipe vislumbrem todo o trabalho a ser realizado para a produção do projeto. Nesse caso, a tela de estilos de barra, que já foi apresentada anteriormente, na versão 2010, dá lugar à tela de ajuste desses elementos gráficos na versão 2013, com a ausência de um facilitador de identificação, ou seja, uma linha de edição que normalmente apresentavam logo abaixo do cortar linhas e inserir linhas. Cortar linhas, inserir linhas, havia uma linha de edição que permitia facilitar o preenchimento dos elementos das células. Agora, o preenchimento é feito através do ajuste dentro da própria célula. Vamos ver isso na ferramenta. Duplo clique na área branca, na área gráfica, ou botão direito em Bar Styles, botão direito na área gráfica, escolhendo Bar Styles. Aqui, a Microsoft apresenta a produção dos elementos gráficos através de definição e identificação do nome do elemento a que se pretende utilizar, da aparência da figura que será apresentada, para quem essa figura será apresentada, e aqui nós vamos conversar sobre o conceito da linha do project ser uma atividade, da linha ser um produto, da linha ser um marco ou da linha ser um projeto. Cada linha que aparece na planilha de dados, na verdade, é um registro. E as linhas podem se comportar com objetivos diferentes. Então, o elemento gráfico, cujo nome foi originalmente batizado pelo usuário, será apresentado para uma certa condição. Se a linha for marco, se a linha for oculta ou ativa, se a linha for... Então aqui nós vamos discutir isso. E como falamos em linha, existe uma posição, existem até 4 níveis de apresentação de informação para cada registro ou cada linha da planilha de dados. E aqui o From To é porque estamos trabalhando no ambiente da escala de tempo. Essas informações são apresentadas de até um valor numérico. Esse valor pode ser uma data ou pode ser um número, um valor numérico. Vamos verificar isso a princípio de forma genérica aqui e nos exercícios e nas dúvidas que forem apresentadas na sala de aula. Então vamos aqui ver que a Microsoft define task como o nome do elemento. E eu vou mudar o nome do elemento para atividade. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando nós, no modo gráfico, formos apresentar de forma impressa, o resultado impresso vai trazer, ou não, uma legenda. E essa legenda ela tem que ter uma identificação de cada elemento gráfico que vai ou pode ser utilizado dentro do nosso gráfico de Gantt. Observe que a palavra atividade veio no lugar da palavra task. Prosseguindo, atividade tem uma aparência. Essa aparência é composta por uma cabeça, um pé e um meio. A cabeça pode ser de vários tipos. Eu vou usar o tipo degradê, sólido, na cor preta. E o pé eu vou usar um degradê, fechamento, sólido.
Eu vou usar os dois na cor azul, azul escuro. Aqui nós temos uma prévia de como aparecerá a atividade no diagrama de Gantt. Para esse tipo, como aparecerá o elemento gráfico para esse tipo previamente escolhido. Ok? E todas as atividades que estão ligadas ao tipo. Que tipo? O tipo normal, ativo, não manual, não manualmente agendada. Apertando F2, eu consigo ver que não manualmente agendada. Ativo, normal. A palavra-chave aqui é normal. Normal significa atividade. Ele considera a linha como normal, a linha ou registro que representa uma atividade produtora. A linha 1 é a linha em que aparece o elemento gráfico e vai ser mostrado desde o início da atividade. Task Start é diferente de Start. Até as versões anteriores, 2007, 2003, a variável chamava-se Start, início. Agora aqui nós temos Task Start e temos também Deliverable Start. Deliverable é uma variável utilizada nessa ferramenta quando ela interage com o modo corporativo da Microsoft. E aí, os elementos de entrega principais, eles são cadastrados de forma corporativa, e esse entendimento de entrega é importante, que dá um grau de maturidade maior para a Microsoft, entendendo que atividade, início e fim é uma coisa e compromisso de entrega é outro, de produtos e deliverables. E aqui nós temos apresentado para entregas, apresentado para normais. Normal, então aqui são atividades. Eu vou criar uma linha nova para mostrar que os desenhos são feitos um após o outro nessa grande tela branca. Isso é interessante porque eu posso escrever aqui atividade, tipo 2, e eu mantenho a cabeça e mantenho o pé e mantenho a cor preta. E o padrão eu posso manter um padrão diferenciado. Com que objetivo? Eu vou apresentar esse tipo de desenho para quem for normal. E vai ser na linha 1 e do início ao fim. A Microsoft promove o desenho de cada elemento um após o outro nessa tela branca. O que significa dizer que se eu desenhar esse e depois desenhar esse nas mesmas condições, um ficará em cima do outro. Aqui eu botei para normal, não ativo especificamente, nem agendado not schedule, manual. Aqui deveria ser manual. Manually, não manual. Vamos ver como é que vai ficar. O azul foi desenhado e agora o preto foi desenhado por cima. Para provar que é por cima, eu vou fazer com que o miolo, o shape do miolo, seja apenas a metade de baixo. Metade de baixo. Então teremos o desenho do azul e depois o desenho do preto embaixo. O azul e o desenho do preto embaixo. Eu posso então fazer atividade com composição de desenhos. E aqui, se eu por acaso colocasse normal, ponto e vírgula. Não vou deixar só normal. Aqui é ativo. Então, eu posso colocar o campo ativo, que nós veremos mais à frente em outra unidade.
e posso dizer que essa aqui não é ativa. Ela ficou branca, porque em algum lugar atividades inativas são normais, not active, ou seja, eu mando desenhar um branco sobre quem é normal e not active. Se eu não tivesse essa linha, esse elemento gráfico não seria desenhado sobre os outros que eu já desenhei. E teríamos, então, inativo sem o azul e a tarja inferior cinza sobre qualquer atividade normal. Se for ativa, azul, porque azul é para normal e ativa, e o semi-elemento embaixo por conta das atividades qualquer. Vamos ver de novo. Se existe a necessidade de ter uma atividade inativa, então podemos desenhar algo branco. Onde está aqui o Solid Color. Vou colocar botão cinza. O pattern é sólido e seria um nada. E eu colocaria para normal, not active. Normal é ponto e vírgula. A linha de edição que existia facilitava. Nessa versão nós não temos. Então vejamos aqui, se houver alguma atividade ativa, ficará azul. Atividade qualquer ficará normal, que não ativa. E atividade inativa ficará com o desenho branco sobrescrito. Vamos ver? Inativo. O branco sobrescreve. Opa! Esse aqui deveria sobreescrever. Vamos ver por que não está sobrescrevendo. Era um retângulo branco. Vamos ver. Aqui. Talvez seja esse. Então ele sobrescreveu o próprio semi-elemento inferior. Para mostrar que isso é diferente, eu vou incluir o campo aqui. Scheduled. Vamos ver onde está. O campo é Manually Scheduled. Vamos ver. Onde está o campo Task Mode. Então vou mudar essa aqui para Manually Scheduled. Quando eu faço isso, eu atendo uma outra condição. Qual é a condição? Ela é normal, ativa e não, quer dizer, no caso, ela é agendada manualmente. E não apareceu a cor que eu combinei. Por quê? Porque em algum lugar aqui embaixo existe uma programação de elemento para aquelas que são agendadas manualmente. Aqui, normal, ativa e agendadas manualmente. Eu vou tirar ela daqui para manter o desenho final como o meu desenho. Vamos ver se eu acho. Aplica. Pronto. Eu devo ter agora aqui. Ela é ativa, manual, ativa,
autoagendada, não ativa, auto-schedule, não ativa, agendada, mas a que prevalece é o desenho do ativo, inativo. Ativo e inativo, porque é o último a ser desenhado. Eu poderia apresentar todos os elementos e aí eu veria não isso, mas apenas a representação dos elementos. Eu não precisaria ver isso, para entender que essa atividade ela é composta por esses dois elementos, porque ela atende como normal e atende como normal agendada automaticamente. E aqui nós temos o elemento normal agendado automaticamente, normal e foi agendada manualmente, e aqui ela é normal e é invisível, ela é inativa. Os elementos gráficos, então, eles são montados para algum objetivo, têm um nome específico e podem ser representados um por sobre o outro ou podem ser representados na mesma linha, compondo uma figura mais rica. Aparência, objetivo e nome. Agora, de onde para onde? No nosso caso aqui, estamos sempre representando a atividade do seu início ao seu fim. O marco, vamos ver o marco aqui, o marco. O marco ele tem um elemento gráfico que mostra ele para marco, ativo, não grupamentos, e aí é outra forma de apresentar as informações, também não agendado manualmente, isso vai ser abordado nas últimas unidades do nosso curso. O agendamento manual é algo específico dessa ferramenta que nós precisamos conversar nas últimas unidades, e com esses três elementos de referência, esse losango, uma cor não preta, mas uma cor cinza escura, é apresentada para o task finish, ou seja, do fim ao fim, ou é um elemento só. Ele é um ponto de marcação, embora o marco tenha a mesma data de início, comparando com a data de término, a Microsoft resolveu colocar aqui task finish, poderia ser task start. O summary é o produto. O produto é o conjunto das atividades. A Microsoft aqui definiu que fosse cabeça uma barrinha e eu coloco um dente de vampiro. Grande. E o final, um dente de vampiro grande. E o meio, uma cor preta. Aqui é cinza escuro, né? Uma cor preta sólida. Bem sólida. O desenho vai ficar assim. Ou eu poderia colocar para os produtos um meio mais encorpado. Quando nós reduzirmos os níveis, vamos ver os dentinhos de vampiro que englobam um conjunto de outros pacotes que englobam as atividades e aqui nesse caso mais atividades. Então, a configuração de uma figura sobre a outra pode permitir até a composição de outros elementos aqui. Até então falamos sobre datas. E aqui Start e Finish estão associados a Task, porque a Microsoft entende que todas as linhas aqui são consideradas Task, e o Deliverable
é uma outra variável, como foi dito, que trabalha em conjunto com o ambiente corporativo. É possível também definir onde está aqui, do início até, esse até é o percentual de andamento. Essa variável aqui recebe o quanto foi produzido dentro da atividade. Então não vai fazer um desenho do início ao fim, vai ser do início até onde ela está formalmente comunicada. Aqui existe um outro também, não sei se nós vamos encontrar aqui, a Complete Through. O Complete Through também mostra que vai do início programado até onde ela está. E aqui não é o início programado, aqui é o início real até onde ela está. Esse conjunto de informações permite a montagem de diversos elementos gráficos para representar de forma gráfica, sem tantas colunas de apoio, uma informação mais rápida. E é claro que, para terminar, eu posso escrever aqui no topo o ID, identificador da atividade. O ID. E não representar aqui isso. E dentro eu posso representar o código EAP. Fica um pouco poluído, como pode ser visto, mas o ID fica em cima da atividade para eu não ter que procurar o ID aqui. Ou no lugar do ID, claro, você poderia colocar o nome da atividade sobre a atividade. Não está em cima do produto. Eu poderia colocar em cima do produto o nome do produto. Aqui tem todas as variáveis do sistema. E com isso, você, de uma certa forma, elimina essa parte inteira aqui e já dá para perceber que no mesmo desenho, mais e mais informações são apresentadas, facilitando a decisão ou o entendimento.